hoje eu quero um convidado muito especial, muito especial. Não que os outros não fossem, mas é que esse convidado eu tive o privilégio de ver boa parte do crescimento da sua empresa e da sua organização. E hoje vocês vão conhecer a história do Jefferson Martins. Então, Jefferson, há quanto tempo eu estou chamando você para vir fazer uma live comigo? Fala a Ah, verdade. faz um tempinho, Carmen, mas deu certo hoje, legal. Quantas vezes eu falo, Jefferson, venha contar a tua história, porque a tua história inspira muitas pessoas. Eu ainda me lembro o dia que seu Carlos perguntou o que você fez com o seu primeiro salário. E eu quero fazer essa pergunta para todo mundo que está nos ouvindo. Jefferson, o que foi que você fez com o primeiro salário que você recebeu na vida? Ah, foi engraçado. Comprei vaca, Comprou o quê? comprei vaca para vender leite. Mas como é que o salário dava para comprar vaca? Como é que você fez isso? De onde você tirou essa Ah, ideia? Todo mundo quer juntar o salário para comprar um carro, comprar uma moto, se mostrar de bonito para as meninas. Como é que você me vai e me compra uma vaca? minha infância foi, como de muitos nesse Brasil afora, né? Uma infância dificultosa. E aí eu fui para o Exército, com 18 anos. E lá eu tive o privilégio em 1994, foi a troca do real. Então, para mim foi um ponto histórico também, né? Porque como foi a troca do real, eu participei da guarda do dinheiro nos bancos, né? Nos bancos Brasis e Caixa Econômica. E aí você ganhava o dinheiro por fora, chamava o RV na época. E esse dinheiro eu guardei ele, que era como se fosse hoje, sei lá, uns R$ 100 por dia. E eu guardei Uau! esse. E aí, quando eu saí do quartel, né, até que juntei um bom dinheiro, eu transformei esse dinheiro, a gente morava num sítio arrendado, e eu transformei esse dinheiro em vacas, né? E aí deu mais lucratividade aí vendendo leite. E aí Então, começou a desde minha muito vida. cedo, você já era empreendedor já. Você já pegou seu Ah, salário e transformou em vaca. sim, Nada de comprar moto, não. carro. Essa vaidade a gente tem que deixar de lado um pouco, pode ser que no futuro. Hoje a gente tem algumas coisas, mas pode ser que no futuro a gente venha a desfrutar um pouco mais dessa vaidade. Mas não dá para comprar carro, moto ou qualquer outro tipo de luxo assim. E as suas vacas, elas deram retorno? A sua vaca deu retorno? Você, como que E foi daí a sua experiência com a vaca? daí a gente, como tem um conhecimento sobre, na época, né, quando era leiteiro, então comprou um gado já leiteiro, que produzia uma boa quantidade de leite. E o meu automóvel na época era uma charrete. E aí a gente vendia, eu tirava o leite de manhã, vendia na cidade, eram uns 10 quilômetros, mais ou Então menos. você não era filho de fazendeiro? Não Não, era uma vaquinha a mais para pôr com as vacas do pai? Põe lá com as vacas do não, pai. não, Você não não, era filho de fazendeiro, não, nunca fui. Jefferson? E Não, não sei aí? o que é isso. Ah, daí a gente com essa vida dificultosa que eu fui, né, Você criado tirava fisicamente o leite das vacas? todo santo dia. Até sábado, domingo, feriado, chuva, frio, essas coisas aí que quem conhece esse ramo é isso daí, todo santo dia. Você sabe que eu Festa. já contei a sua história para muita gente, viu? Porque eu Ah, tenho muito legal. orgulho de conhecer você, conhecer a Lucélia, a tua esposa, e a história que vocês traçaram, né? E aí, quando eu passo em frente à Nova Alumínio, a tua empresa, eu vejo aquela fachada toda bonita, com aquele monte de logotipos internacionais na frente, eu penso, esse menino tirava leite de vaca. Olha só. Então, acho que todo mundo tem uma história parecida, aí basta você saber a decisão que você quer tomar. Então, já desde novo, eu tinha um diferenciado e queria ter uma qualidade de vida melhor. E é claro que com o passar dos anos, aí realmente, igual você falou, conheci a Lucélia, e aí fomos compartilhar isso junto e ficou maravilhoso. É, mas tem um trecho aí da sua história que poucas pessoas sabem. E esse é outro trecho que me surpreende bastante. Porque você podia ter seguido a vida lá no, é no Paraná, não é, Jefferson, que você morava? A Você cidade, podia ter seguido sua vida no Paraná, trabalhando com sítio e tal, mas você não seguiu sua vida lá. então, é uma vida sofrida, né? Vida de roça hoje, quem tem tecnologia ou já vem de filho de fazendeiro, de repente, já tem um certo diferencial. Mas para quem é da enxada, realmente o futuro é bem curto, então você acaba não progredindo muito. Então, realmente eu queria ter uma profissão, né? E aí aquilo não me dá uma profissão. Como é que eu ia chegar numa cidade
a pessoa, mas qual a sua experiência profissional? Ah, eu sei tirar leite. Aí fica difícil, né? Não tem nada. Então foi aonde começou a me incomodar, isso quando eu tinha seus 18, 19 anos, começou a me incomodar. Então por isso que eu abandonei o sítio aí e o Paraná. E aí você veio para onde? Qual foi sua próxima escala? Nessa época aí você já tinha decidido mexer com os cabelos? Como é que foi isso? Porque vocês não vão acreditar no que eu vou contar para vocês. Jefferson era um cabeleireiro famosérrimo aqui na minha cidade. Ele atendia E, as madames. Você pode não acreditar, mas Jefferson atendia as madames aqui na minha cidade. E aí, é assim, a sua história é impactante. Por quê? Para quem tirava leite de vaca, estava lá na roça fazendo serviço braçal. E daí para você ser cabeleireiro das madames da cidade, num salão super bem conceituado. E como que foi essa passagem? De onde você tirou a ideia de ser cabeleireiro? foi muito engraçado, porque você sair de uma vida de roça, mexer com cavalo, essas coisas, uma vida meio bruta, e vai para o exército, né, tá coerente. Só que eu tenho uma geração de tios que são todos cabeleireiros, que vieram na década de 70 para São Paulo, e aí eles me falaram, ô Jefferson, né, o filho, né, assim, vem para cá, vem fazer um curso de cabeleireiro. Eu falei, puxa, cara, mas é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas nada a ver pela delicadeza, mas me abriu um horizonte, pô, é uma profissão. E aí foi aonde que eles me trouxeram para São Paulo, né? Primeiro eu cheguei, comecei em Campinas. E aí já vi que tinha uma desenvoltura melhor sobre ter a profissão de cabeleireiro, e aí eu fui para São Paulo, e aí me tornei um bom profissional na época, aí com 19 anos. E você ficou quanto tempo com o seu salão de cabeleireiro? Porque você tinha uma boa clientela, você chegou a ter um renome, né? Pelo menos quando eu te conheci aqui na cidade, você já tinha essa clientela. Eu ainda não te conhecia, mas eu conhecia a sua fama. Eu só fui te conhecer na nova. Mas eu conhecia já a tua fama de salão, ainda mais que era ali na Campos Sales, né? Sim, eu vim para Tatiba em 99, quando eu vim noivo ainda, minha esposa nem era noivo, né? Eu recebi uma proposta para cá, mas eu fiquei 20 anos na área. Comecei com 19, saí do quartel, já comecei na profissão. Fiquei em Itatiba, acho que pelo menos aí uns 10 anos, tranquilo aqui em Itatiba. Fiquei um pouco no Paraná também, onde eu conheci minha esposa, quando eu já era cabeleireiro na época. Pois é, aí a gente já começa a encontrar as características dos empreendedores. O cara é empreendedor, é para tirar leite de vaca, a gente tira, é para fazer escova, a gente faz, é para cortar cabelo, a gente faz. Hoje, muitas vezes, a gente contrata alguém para trabalhar com a gente, a pessoa já torce o nariz, ah, isso eu não faço, isso não é para mim. Às vezes a pessoa ela acha que ela vai terminar uma faculdade e vai vir uma fada madrinha e vai trazer o emprego dos sonhos da vida dela. E não é, ela termina a faculdade e põe o diploma na parede. Diferente do empreendedor, que o empreendedor ele tem o resultado ali. Quanto mais ele faz, mais retorno ele tem. Ele vai fazendo e vão abrindo os caminhos. Sabe uma das coisas, Jefferson, que me deixa doida da vida? Não, porque eu quero fazer um teste vocacional. Vai viver a vida, vai trabalhar, vai arrumar um Esse é o emprego, principal. vai, né? Vai enfrentar a vida para ver. Não, porque com teste vocacional vai melhorar. Não Gente, sei, acho que não. vamos viver, vamos experimentar, vamos aceitar. Não, não, mas isso eu não vou trabalhar na produção. Ai, o que vão pensar se me verem trabalhando na produção? Ah, eu não vou fazer faxina, não. Limpeza eu não faço. Eu passo fome, mas não faço faxina. E não é assim, né, Jefferson? Não é assim. Eu acho assim, o empreendedor, ele tem sucesso porque ele sempre teve sucesso. Não é porque hoje ele começou a fazer alguma coisa e de repente chegou ao sucesso. O sucesso não é de repente. As pessoas olham e falam assim: nossa, o Jefferson tem sorte. Olha lá que bacana, né? Viajando para a Disney com os filhos. Olha, o Jefferson tem sorte. Não é sorte. Não é sorte. Ninguém olha Não, quanto leite você tirou de vaca, ninguém olha toda a sua vida, ninguém olha quanto cabelo de madame você cortou. Isso ninguém olha. não. As pessoas olham e falam assim: uau, olha lá, o Jefferson tá bem, tá lá na Disney, olha lá, o Jefferson, né?
Então, é interessante conseguir mostrar para as pessoas que até bola de neve começa pequeno. E daí vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Mas, Jefferson, agora a pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero que você conte para as pessoas. Se você estava tão bem como cabeleireiro, por que que você não continuou? Porque você era um cabeleireiro super bem reconhecido aqui na cidade. Por que não continuou? Carmen, quando eu ainda tinha uns 28 anos, meu primeiro filho, eu tenho dois filhos, meu primeiro filho nasceu, eu tive uma crise renal e eu fiquei uma semana no hospital. E essa semana ficou assim, porque alguém que já teve, infelizmente, a oportunidade de ficar no hospital internado uma semana ou mais, você acaba tendo uma reflexão interna sua e se perguntando o que você está fazendo ali, o que você vai fazer da sua vida. E naquele momento, eu percebi que eu estava muito frágil em questão profissional, porque se eu sofresse um acidente, por exemplo, e acabasse com as minhas mãos, que era o meu ganha-pão. Então, isso ia refletir na minha família, no meu ganho. Então, eu comecei a pensar de uma forma o que eu poderia ganhar dinheiro sem eu estar lá. Então, eu teria que montar alguma coisa que ganhasse dinheiro por mim. E aí começou a aparecer as ideias, né? E aí o primeiro filho que nasceu aí depois do salão de cabeleireiro foi o mercado de bairro, né? Que a gente já tem ainda 12 anos, é um mercadinho pequeno, mas foi o primeiro ganha-pão que eu não precisava estar lá dia a dia, né? Então, assim, aí foi onde também que a gente acabou dando assim uma oportunidade, né, para minha irmã, para o meu cunhado, que eu tenho ele como sócio, a Lucélia, né, que abraça aquilo de uma forma muito carinhosa e faz aquilo se transformar, assim como aqui na fábrica. E aí eu fiquei feliz já que eu percebi que era diferente do salão, que eu tinha que estar ali para fazer a escova da Carmen. Porque se eu não estivesse ali fazendo a escova da Carmen, não tinha outra pessoa que fazia igual. Então, Tirar férias era sinônimo de não ter salário. não, exatamente. E é o que Você até aconteceu essa pode sair semana. de férias, mas você pode perder cliente, né? Porque eles podem resolver ir para outro lugar. Mas sabe o que acontece, Jefferson? Você está falando para mim que você teve essa reflexão a partir dos 28, 30 anos de idade. Beleza. Mas você sabe com que idade que as pessoas começam a pensar nisso? Depois dos 50. Depois de 40 e tantos anos de idade, quando já não consegue mais arrumar emprego, quando o negócio já está sem saída, aí eles resolvem que eles não querem mais ser empregados e resolvem empreender. Então, essa sacada que você teve por volta dos 30 anos de idade não é comum. Não é comum. Muitas vezes isso só acontece muito tempo depois. As pessoas elas têm medo de empreender porque elas acham que empreender é muito arriscado. E realmente empreender é arriscado, mas vale a pena. Vale a pena. Mas e aí, como que foi que você entrou para o mercado? Como que foi de cuidar de vaca, cabeleireiro e de repente, o que aconteceu? Você ganhou na loteria e comprou um mercado? Como é que foi isso? Não, exatamente, eu não tinha um centavo no bolso. Foi engraçado essa Hã? parte. É, a Eu gente na adoro época. essa parte da história. Eu não sabia se você ia contar ou não, então eu deixei para você. Ah, Mas legal. essa história, eu acho que é a história, a parte mais fantástica da história. A gente sempre acha assim, nossa, para empreender eu preciso realmente ter muito dinheiro para empreender. E às vezes você só precisa ter networking. Ouçam o que o Jefferson vai contar. E aí foi engraçado porque a oportunidade apareceu, mas a gente não tinha dinheiro. Isso é real, às vezes as pessoas falam, não acredito. E eu precisava mais ou menos de um investimento aí de uns R$ 200.000 na época, isso por 12 anos atrás, para dar um pontapé inicial tal, e ter um fluxo de caixa e assim por diante. É claro que se eu chegasse na Carmen, ela não ia me emprestar R$ 200.000 de jeito nenhum, né, Carmen? Mas, por Oh. exemplo, aí o que eu fiz? Eu peguei alguns parentes, e alguns parentes próximos, e alguns amigos, e eu fatiei esse dinheiro. E Então, clientes também, né? Tinha clientes também clientes, nesse tinha, bolo, clientes do exatamente, salão. do salão. E é assim, pô, Carmen, você consegue me arrumar 2.000, 3.000? Ah, consigo, mas não 200.000. E aí a gente conseguiu juntar esse dinheiro e a gente empreendeu realmente no mercado e a gente se dedicou também, não pegou esse dinheiro e gastou com carro,
som e essas coisas aí, e aí acabou fluindo. E aí é uma Inclusive, parte. tem a parte da planilha da Lucélia, né? Que era Não, é para show ter de sido bola. devolvido esse dinheiro um ano, me parece, depois. E vocês conseguiram devolver num tempo muito, muito menor. Muito recorde. Então, assim, porque alguns cobrou juro, alguns falou, cara, vou te emprestar, não vou te cobrar juro. Foi muito legal, mas a gente conseguiu o objetivo. E aí, junto realmente com o conhecimento da Lucélia, foi aonde que a gente já foi se alinhando e pagando os devedores, e aí a gente tocou o barco. E Então, a a gente Lucélia, entrou. assim, né? Que ela contou essa história para É, mim, ela falou que não deixava ninguém gastar nada. Que não, era enquanto não engraçado que assim, pagasse, não devolvesse o dinheiro para não, todo mundo, ninguém podia gastar nada. A Lucélia, assim, com nada. a planilha dela. E é legal que daí a gente vivia do salão, então. E é legal assim, você comprava uma lata de mastomate, aí você vendia a lata de mastomate, e aí com aquele dinheiro você comprava duas latas de mastomate. E assim foi seguindo o procedimento, porque não tinha o que fazer. E aí quando viu, hoje, quem quiser fazer uma visita no mercadinho, ele tem um estoque legal. Então, assim, dá para se fazer, né, um empreendimento sem ter um centavo no bolso. Você tem que acreditar em você, né? Não ter preguiça de trabalhar. Ter pessoas competentes do seu lado ajuda muito. Muito legal. Mas e aí, então, você foi para o mercado, aí você sossegou. Aí você ficou tranquilo, você estava finalmente tranquilo e parou. É o que eu achava. Aí, do nada, eu falei, Lucélia, eu vou montar uma fábrica. Aí você tá aí louco? O que aconteceu? Eu falei, o atendimento, que aí foi engraçado, cara. Porque eu estava construindo minha casa e eu queria janela de alumínio. Porque a janela de alumínio enferruja, tem durabilidade, um fechamento mais preciso. E aí, Algumas nem entra frio, né? Outras é, entra assim. sim, aí depende do jeito que a pessoa produz. E aí foi legal que quando eu procurei uma empresa na cidade, essa empresa me atendeu e beleza, achei que alumínio era tudo alumínio. Mas de repente, essa empresa não me entrega material, eu pergunto e passa meses, quase um ano, e o negócio desandou. Aí o meu dinheiro foi ali, precisei realmente convocar um PROCON, e aí foi aonde que a gente fez a negociação da devolução do dinheiro e ele pegou as partes da janela que eles instalavam aos poucos. E é engraçado que a visão empreendedora começou a sobressair em mim. Eu falei, puxa, mas se o cara está no mercado desse jeito, se eu monto um negócio desse, atendo bem o cliente, provavelmente vai dar um caminho diferente aí. E foi batata. Escutem isso. Se vocês escutarem só essa frase do Jefferson e colocar em prática, já valeu essa live. Por quê? Tem um monte de deixas aí que as pessoas deixam passar por causa de mau atendimento e é justamente onde você pode estar entrando e fazendo a diferença. Só essa frase aí do Jefferson já vale a live. Fantástico. E E aí, aí, Jefferson? Você sabia eu, já então fazer janela? Não. nossa, nada. Nem sabia se a fábrica também custava R$ 1.000 ou 1 milhão para montar. Eu não estava preocupado com isso. Porque já tinha montado o mercado, já tinha perdido o medo aí. Foi legal isso. E eu cheguei nesse proprietário dessa empresa, perguntei se ele queria vender a empresa dele. Ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, porque se você atender o cliente desse jeito, meu, eu compro a sua empresa e vou mostrar como que atende o cliente. Porque na hora de pegar meu cheque, você me liga, né? Você atende meu telefone todas as vezes. E aí depois que não entrega a janela, não me atende mais, assim por diante. E aí foi legal, porque ele me deu um start de que realmente dá para ter um diferenciado e a gente sente hoje que o mercado está bem carente, em várias áreas, né? Mas aí eu senti exatamente nesse momento e foi onde eu dei o start de montar a fábrica. Foi legal, Carmen, porque quando eu fui montar a fábrica, eu procurei um professor chamado Alexandre Araújo, do Rio de Janeiro, e ele falou assim, cara, eu vou começar amanhã, na sexta-feira ou na quinta-feira, você tem que depositar o dinheiro hoje, né? Estava por fax, o comprovante e tal, não tinha zap, nada, né? E aí eu peguei o motoboy, que é o Sidney, tem um carinho especial por ele, e aí ele me levou lá em São Paulo, fui fazer um curso. Imagina, cheguei lá, uns 20 homens, tudo Espera serralheiro de aí, terra. como assim motoboy? Você foi fazer o curso de motoboy? Não. Porque eu não sabia onde que era, tal. Eu falei, cara, me leva lá, porque assim, tá em cima da hora. Esse curso chegou para mim agora, porque eu vou montar uma fábrica. Então, assim, não dá para mim perder esse curso. E aí ele me levou, Gente, ouve isso. Quem quer faz. Quem não quer mas tem que arruma correr atrás. desculpa.
Tem Quem que correr quer atrás. vai e faz. É Faz, assim. simples assim. Quem não quer arruma desculpa. Ai, é a pandemia. Ai, é o governo. Ai, é difícil. Ah, Ai, não eu não tenho acho carro. empregado. Ai, eu não tenho carro. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Ai, mas eu não posso. E aí, você foi para São Paulo? Cheguei lá, no lugar onde eu dei o curso, uns 20 serralheiros, vidraceiros, que são do ramo, então era simples mudar para E esquadria de você, alumínio. cabeleireiro? Ah, quando eu falei assim, gente, vão. O que você faz, Jefferson? Eu sou cabeleireiro. Ah, mas foi uma gozação só, barato. E é engraçado que esse professor, ele me chamou em particular e falou, Jefferson, posso te dar uma orientação? De boa, tô há muito tempo nesse ramo. Cara, você não vai conseguir. Esse ramo é muito complexo. Cara, você Que vai perder conselho dinheiro. bom, né? Então, assim, e sabe o que é legal, Carmen? Que às vezes as pessoas que mais me fazem crescer são as pessoas que me desmotivam. Elas que realmente me mostram que dá para crescer. E aí foi, comecei a fazer, anos depois, até peguei o livro dele, ele assinou o livro e tal, ele falou, cara, não acredito que você está no mercado ainda. Então, hoje ele faz palestra também, e ele tem essa história, igual você conta também, que é muito legal, que ele fala, não é poucos que tem essa dedicação aí no trabalho. E aí comecei o curso. Então tem mais gente que compete comigo contando sua história? Mas esse é específico na área de esquadria, mas ele tem dois. Tem o outro que eu comprei um programa também que faz o corte de alumínio. Ele também mandou, cara, nem vou te vender esse programa, que é caro, você vai perder dinheiro, porque você vai fechar a fábrica. E aí hoje ele também faz aí, e ele tira, ele fala, meu, pequei feio, mas parte. E aí foi Fui. legal, foi legal. E aí Aí, você cara, montou a fábrica? montei a fábrica. Começou a fábrica lá no Virgínia, com dois funcionários, uma secretária e um funcionário. E aí foi um barato, porque assim, nada a ver, né? Então eu tava perdidinho mesmo. A E aí parte que eu ficava mais aquele. gosto é quando você contratava os serralheiros e ficava na mão deles, porque os caras era Nossa, tudo velho, assim, de serviço, né? sim, Ninguém queria exatamente. ensinar nada, ninguém queria Não, não, obedecer, ninguém eles queria ensinavam seguir bem. regras. É legal que eles ensinavam bem, eles chamavam os amigos deles. Jefferson, contrata meu amigo que é bom. Daí, quando você vê, os caras estavam lá jogando truco e trabalhando nada, entendeu? Os caras. Ai, Zé. Não, tem umas histórias cabeludas, mas deixa para outra hora, né? Mas assim, é Aham. legal. Mas aí chegou um momento que acontece. A Carmen compra minha janela. E se a Carmen compra minha janela e não entrega a janela, aí eu vou ser mais um daquele um que eu comprei no começo, né? Por que, que eu montei a fábrica? Aí eu comecei a perceber que qual era a origem que eu tinha montado a fábrica, ou por que, que eu tinha montado. Não era para atender meu cliente, por que, que eu estava atrasando ou não entregando? No caso do meu funcionário. Só que eu comecei a bater de frente ali com uma coisa que eu nunca tinha lidado, com a parte industrial, lidar com o processo de pessoas. E aí isso daí para mim, não sabia o que era isso, não sabia o que era vinho. Pô, Jefferson, mas você ficou 20 anos cabeleireiro e você trabalhou com muitas pessoas? Sim, mas era a minha mão que fazia o meu trabalho, então eu estava consciente. A partir do momento que eu delegava aquilo, que eu nem sabia delegar também, aí o negócio desandava. E aí Depender sofri. de outra pessoa é terrível, né? Eu Não, tenho até pessoas que então. estão nos grupos de WhatsApp que eles falam assim: eu tenho serviço para mais de 10 técnicos, mas eu não consigo contratar nenhum técnico que faça o serviço direito. Então eu perco o serviço porque eu não consigo contratar. Bem por aí. Depender de pessoas é terrível. E é um fato interessante que, assim, se você não conhece o que é processo, procedimentos, aquilo ali é uma coisa que você. Aí realmente, por isso que eu entendo hoje, eu acho que nível Brasil, a pessoa não tem esse conhecimento e não buscar empresas qualificadas ou pessoas qualificadas para ensinar isso e dar curso para isso. Estou aí falando agora da Carne Vera, você acaba fechando essa empresa mesmo, mesmo. Ah, Mas depois vai, mas, mas fala sério, conta aí quando você me conheceu. Você estava lá com 8 funcionários, né? Eu me lembro bem. E aí, a Gabi, que trabalhava comigo na época, a Gabi falou assim: Carmen, precisa pegar uma descrição de cargo de um perfil de gerente. Ligou aqui um sim, tal de Jefferson e ele quer contratar um gerente de produção. é E bem por aí mesmo. aí, cheguei eu lá, meio perdida. Quem é Jefferson, né? Foi assim que a gente se conheceu. E aí eu sentei
e aí você me falou que você queria contratar um gerente de produção. Sim. E aí E é você legal lembra o que que eu te você. falei? Não, e é legal que assim, você veio e você falou assim, não, cara, não vou contratar um gerente de produção para você. Eu falei, como assim? Eu estou pagando? Não é bem assim. Não, não vou, você não precisa disso. Foi muito legal. Porque assim, naquele momento já foi o primeiro tapa na cara. Você sabe onde você está? Não. Então, assim, foi muito legal. Então, conhecer a Carmen Vera naquele momento foi uma divisão de águas. Porque até então eu não sabia muito sobre procedimento, não sabia nada, né? E aí, realmente, a primeira coisa que isso me ajudou muito, eu acho que as pessoas têm que ter humildade no coração para ouvir as pessoas que têm conhecimento para passar aquilo. Porque se você for arrogante, você se fecha e você não aprende com essas pessoas. E você acha que você está certo, e você vai morrer com 80 anos achando que você está certo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a humildade foi uma coisa que eu aprendi logo cedo da minha vida, em ouvir as pessoas, mesmo que elas saibam menos ou sabem mais. E aquele ponto foi que aí começou a ter uma amizade com a Carmen Vera, foi muito legal. E não só amizade, muito tempo, muitas sessões que eu ia e a gente Coach, conversava, eu coach, coach, puxava a coach. orelha. E aí eu me lembro quando eu fotografei tudo da tua fábrica, Ah, assim, né? incrível. Você chegou com Aí as eu fotos, né? lembro Você que eu queimou levei, as ó, fotos, né? eu lembro que eu levei, imagina, eu ainda publico as fotos até Olha hoje só que vergonha. nos meus vídeos, né? Às vezes eu Olha lá, publico as o fotos lá. Wellington deve estar ouvindo a gente aí. É, mas o Wellington não tinha sido contratado ainda. Foi Não, antes de começar a contratação. Primeiro a gente teve que colocar a casa em ordem. E aí, realmente, das pessoas que tinham, dos 8, acho que ficaram 4, né? Alguns você tinha acabado você mesmo de já dispensar, inclusive pagando, né? Pagando multa. porque Primeira você não. chamada de orelha foi assim: como assim? Passou de 90 dias, vocês pagaram multa, pagaram aviso prévio, pagaram tudo isso para mandar o cara embora? Por que não mandaram o cara embora há 2 dias atrás? Ah, a gente não sabia. Vem por aí mesmo. Porque ninguém ensina a gente a ser empresário. Não. Ninguém ensina. Ninguém ensina. As pessoas acham que é o contador que vai fazer a gestão da tua empresa. E não é o contador. É o empresário que tem que saber que quando deu 90 dias, ou você encerra o contrato. E aí sim, você não vai pagar nada em relação à multa, aviso prévio e tudo mais. Ou se passar um único dia, você está lascado. Tá lascado. Você já tem que pagar aviso prévio, tem que pagar multa, tem que pagar tudo. E, em geral, a gente não sabe disso. Eu também não sabia quando eu montei a minha empresa, porque eu fiz faculdade de psicologia e ninguém ensina isso numa faculdade de psicologia. Mas foi muito bacana o quanto realmente vocês estavam abertos. Eu me lembro também dos protetores, né, de óculos, protetor auricular, o pessoal deixava, né? Era Como que era barato no essa chão. parte? Era tudo no chão jogado, quebrado. Era muito legal, assim, no bom sentido. Eu comprava os ITI normal, mas assim, pergunta se eles usavam. E caro, né? E caro. Você Cara, comprava e tudo certinho, jogava. com Não, CA, tudo bonitinho. tudo. CA também eu não sabia o que era. Então, assim, porque eu nem fazia ficha dos IPIs e tal. Então, isso daí era uma coisa que também era tudo desandada. Então, o que acontece? Eu vejo hoje que muitos empreendedores têm força de vontade, querem montar negócios, mas não sabem, não começam do começo, assim, realmente tendo um curso, realmente sabendo o que é isso e aquilo. Depois começa a querer de trás para frente. Aí o negócio entorna, porque daí realmente desanda. Mas a gente conseguiu sobreviver, Carmen. Eu me lembro quando você saiu recolhendo todas as bisnagas, né, de silicone. Silicone. E é possível até que alguém tenha visto o vídeo onde eu coloquei as fotos das bisnagas, porque você estava com muita raiva, que tinha encontrado um monte de bisnagas de silicone todas espalhadas, né? E Pela explica para o metade, pessoal o que acontece com as bisnagas de silicone, para quem está ouvindo a gente que não sabe do que a gente está falando. é o produto de calafetar a janela, né? Então, depois que ele fica aberto, você tem que colocar uma tampinha nele, senão ele endurece dentro. Igual, por exemplo, quando você compra aí aquela cola Super Bônus, por exemplo. Deixou ela aberta, depende do lugar, ela endurece e perde ela. Isso daí custa hoje mais ou menos R$ 20 cada bisnaga dessa. Então, assim, tinha Você mais de tinha um 50, monte cara. de. Muito Nossa, mais, tinham muito várias mais. caixinhas de bisnaga Tudo de duro. silicone.
tudo duro lá dentro. Não sei o que quer fazer aquele silicone lá, ia vender para outro produto, para outra coisa. E eles Porque escondiam, né? Eles escondiam lá na parte de cima, assim, porque eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Engraçado que quando a sua equipe faz coisa errada, ela sabe que está fazendo coisa errada, mas ela esconde. ela esconde. Então, aí você não tem esse. Então, é um outro detalhe que se a sua equipe, você não confiar nela e ela confiar em você, você perde esse respeito. Então, a partir do momento que começa a acontecer esses procedimentos, aí realmente você está errado como diretor. Você tem que mudar o roteiro e começar do zero de uma forma correta. Porque tem muitos colaboradores bons, dá para acreditar neles, e assim, e aí o procedimento começa a ficar diferente. Mas tem muitos que não gostam do ramo, e aí tinha que vender sorvete na rua, mas não É tinha verdade. A Elaine está perguntando como é que você resolveu. Eu sei como você resolveu, mas conta aí pra gente como é que foi resolvida a questão. Não foi mágica, né? Não foi do dia para a Não. noite. Então, Elaine, aí, né, com essa vinda da Carmen Vera, foi aonde que ela falou assim, não vou contratar um gerente, um supervisor para você. Não é o Nem momento. pagando. Nem pagando. Eu falei, mas eu estou te pagando. Não, mas não quero receber, não é dessa forma. Aí ela falou, ó, primeiro eu tenho que fazer uma sessão com você de coach, né, para você entender você mesmo, como que é o procedimento. Não sou psicólogo, tá? Não vem fazer pergunta de psicólogo. E foi legal. E aí, nesse treinamento que a gente foi fazer, nesse trabalho, eu fui me perguntando exatamente quem eu era e quem eu queria na minha fábrica. E aí, juntamente com ela, a gente começou, como que se resolveu isso? Trocando as pessoas que não tinham interesse no mesmo interesse seu. São pessoas que são assim, de repente para ela não faz nada, não faz diferença jogar aquela bisnaga de silicone pela metade. Então ela não tinha conceito, ela não tinha procedimento. E aí a gente foi trocando as pessoas aos poucos e fui contratando pessoas que têm o mesmo DNA da Nova Alumínio, que têm a mesma origem que eu, que realmente cuida do que tem em casa. Tipo, por exemplo, a pessoa cuida do carro dela. Ela tem o carro dela lá, passa o final de semana inteiro limpando. Pô, essa pessoa também vai ter um carinho aqui com você. Mas aquela pessoa que não cuida de nada, sei lá, em Não casa tem de zelo, estragado, né? Não não, cuida. você Às não vezes não vai cuida nem cuidar. dos filhos. Às vezes tem filho tudo espalhado por aí, não quer pagar pensão. Uma pessoa que não cuida nem dos filhos, não vai ser da sua empresa que vai cuidar. Então, assim, a Jefferson, gente. sabe o que eu lembro também? Quando você começou com as entrevistas, você lembra dessa parte? Você falava assim, mas eu posso perguntar? Pode sim. Pô, não vou Mas não apanhar? fica Não. chato eu perguntar assim da família dele? Não, não fica. Não. Vamos lá, vamos perguntar. E hoje, Carmen, o que você me passou de entrevista é muito legal, porque assim, a Carmen Vera me colocou um jeito de entrevista que hoje assim, é um diferenciado para a Itativa. A gente consegue identificar muito o colaborador ali. Né? Então, hoje eu tenho as pessoas que me auxiliam, hoje eu tenho a Débora e o Wellington que me auxiliam. Então, a gente consegue identificar muito através desse trabalho que a gente fez com a Carmen, identificar exatamente o procedimento. Vamos falar um pouco da sua vida pessoal? Porque se a vida pessoal do cara é enrolada, você acha que ele vai ser o quê dentro da sua fábrica? Não preciso falar mais nada. Ele vai enrolar a sua vida. Você Então, lembra começa daquele cara que a gente estava entrevistando, que tinha o Che Guevara inteiro tatuado nas E ele costas? adorava e não Ele nem sabia o que o cara sabia quem era. era Che Guevara. Exatamente. Você mandou ele contar a história, eu falei, não sei. Aí você, nossa, foi muito barato. Ele falou, ficou E é assustado. engraçado que a gente começa a ver uma tatuagenzinha pequenininha assim no braço. A gente já começa, nossa, que legal, né? Você tem mais? E aí a pessoa vai mostrando. Ah, eu tenho essa. Ai, onde mais? Ah, tem uma aqui nas costas. E aí Quando você vê, a você, pessoa conta de uma tatuagem imensa que ela tem nas costas de uma pessoa que ela nem sequer sabe quem é e o que aconteceu. E aí você já começa a perceber quais são os valores da pessoa. Inclusive, aquele cara, ele tinha uma parcela, né, de um carro que ele pagava, que era quase o valor que ele ia receber de salário. Lembra desse cara? exatamente. Nossa, nossa, tem umas doiduras. E aí essas pessoas, elas acabam trazendo trabalho para você, em vez de trazer solução. Então aí você é melhor não contratar. Não contratar porque você vai ter procedimento errado com ela. Porque ela tem uma cultura que ela aprendeu na vida dela que você não vai mudar naquele dia. Então você tem que buscar algumas origens ali. Você buscou algumas origens, aí o negócio começa a andar bem. Então é bem por aí mesmo. Aí os tubos de silicone,
vamos responder a pergunta dela e começa a não aparecer mais aberto. Eles usam até o final, bonitinho, certinho. Porque é outro tipo de pessoa, né? Aquele tipo de pessoa que não se importa com os tubos de silicone já não estão mais na empresa. Na empresa estão as pessoas que sim se importam. E algumas regras também, né, Jefferson? Porque aí você começou a fazer a integração, o treinamento das pessoas que A chegam, ficha de uso de EPI, a ficha de uso de anota EPI. tudo certinho, troca o sapato a cada 6 meses, ok. Então, assim, é muito interessante. Você faz todo esse procedimento para os empreendedores que já estão no mercado ou os que estão entrando, você vai dormir tranquilo. Se você Uhum. estiver negligente com o sistema trabalhista brasileiro, cara, coloque em ordem, porque senão realmente você vai ter dor de cabeça. Então é melhor Fica você estar de em ordem herança para os filhos, né? empírica. E às vezes você constrói um patrimônio, um dinheiro suado, e de repente ele vai embora de uma forma As ingrata. dívidas passam a ficar de herança, até mesmo as dívidas trabalhistas e os processos. Se você não escolher muito bem, quem é que você vai trazer para dentro da sua empresa? Brinca a janela, Jefferson. Hoje a gente já está evoluindo o processo, né? A gente até, depois de uns 3 anos atrás, eu montei outra fábrica junto com essa, que eu senti a necessidade de ter um produto diferenciado, que é o de PVC. Então, a gente conheceu o material, que é da Alemanha, e a gente trouxe para Itatiba. Hoje nós somos os únicos em Itatiba que produz esse material, Mas há material 5 anos próprio. atrás eu falei que vocês iam trazer produtos da Europa, não falei? Eu não acreditava, mas você já tinha essa visão. Legal. Há Mãe de 5 nada. anos atrás eu disse isso e falei assim, porque daí você vai levar seus filhos na Disney, vocês vão lá para a Itália ver os vitrais da Itália, vão conhecer as coisas por lá, Bem né? por aí mesmo. E estão As aí as janelas. coisas acontecem, e as janelas. E hoje a gente tem, né, um fabricante de renome aqui na cidade de Itatiba, a gente está crescendo bem, tanto é que a família está aumentando, aí a gente está agregando mais, né, como veio o Nivaldo para agregar junto com o Hélio, e a gente está com os procedimentos bem diferentes, né? Antigamente a gente tinha serralheiro, hoje a gente não tem mais serralheiro, hoje a gente tem operador de máquinas, entendeu? Auxiliar de produção. Então é legal que assim a Carmen Vera ela mostra o horizonte para você. Aí você tem que só saber pescar. Ao resto ela te endireita bastante aí. Me ajudou muito, cara. Eu me lembro quando a gente fez essa diferenciação, né? Eu falei, mas por que serralheiro, né? Vamos pôr operador mesmo. E daí as pessoas ficam mais niveladas, menos com o nariz para cima. Que você tinha aí um pessoal difícil para se livrar deles, né? Eles se achavam o último biscoito do pacote. Isso foi uma parte legal porque era muito artesanal. E aí eu comecei a desenvolver também algumas máquinas, né? Busquei uma empresa em Bauru que desenvolve essas máquinas para mim. E comecei a falar assim, cara, eu preciso que você faça isso. Porque a gente, vamos por lá, pega um perfil que tem que furar 4 furinhos diferenciados. Então ele desenvolveu as máquinas onde a gente faz hoje nas máquinas. Então eu não preciso exatamente daquele cara que achava que ele era o único no mundo que tinha que fazer aqueles furinhos. Então isso me prejudicava bastante. Porque ele não tinha interesse em crescer, não ensinava outras pessoas. Então foi abrindo horizonte, depois que a gente conheceu a Carmen Vera, começou a abrir um horizonte muito grande. Então começou a cair muitas coisas e muitas coisas novas começaram a aparecer na minha fábrica. E assim, a gente está deslanchando a fábrica, exatamente. A visão do diretor tem que estar muito aberta. Né? Se a gente não tiver receptivo, aí realmente os meus colaboradores também não ficam. Então, assim, ela me ensinou muito isso. Tem que ter uma visão muito aberta e entender de todos os lados o porquê. Né? Quantos puxão de orelha eu não levei? Não, mas é ele que está errado no tubo de silicone. Será que ele está errado? O que você está fazendo que aquele tubo de silicone está daquele jeito? Então, ela começou a me mostrar que o erro era muito meu. Então, é o que acontece muito aí em grandes empreendedores, né? A gente quer achar que os nossos colaboradores, o erro é muito da diretoria. Nossa, Jefferson, eu fico emocionada de ouvir. E assim, a gente conviveu tanto nesse início, na tua formação, para poder fazer as entrevistas. Eu fazia junto com você, depois começou a fazer sozinho, depois começou a fazer melhor do que eu. E é engraçado, porque às vezes a gente está trabalhando suas vagas e eu passo os feedbacks, né, para as meninas que trabalham comigo. E daí elas falam assim: não, é você que está falando isso, não é o Jefferson. É o Jefferson. Eu conversei com ele, eu fiquei meia hora com ele ao telefone.
Não, você que está falando, pode falar a verdade. Você quer que a gente traga outro perfil, tudo bem, mas fala que é você que está falando. Jefferson. Aí eu comecei a te pedir áudio, né? O áudio que fica melhor. Aí Foi você muito pega o legal. áudio, eu já mando direto o áudio para elas. Elas falam assim: não é possível que ele fale igualzinho você. Aí você falou assim, é cria minha. Legal, legal, fiquei feliz. Maior orgulho. Eu fico assim muito feliz de ver o sucesso que você e a Lucélia fazem. Vocês merecem todo o sucesso do mundo, vocês abrem portas, vocês são empreendedores e empreendedores que eu sei que emitem nota fiscal, que pagam os impostos, que registram os seus empregados. Não são empreendedores assim, sem ter a responsabilidade que ser empreendedor comete. Porque hoje está muito na moda. Ah, eu sou empreendedor. Você não tem que ser empreendedor, você tem que ser empreendedor e empresário. E o empresário é o responsável. É o responsável por tantas famílias que vocês têm lá na empresa, né? Tantas famílias que literalmente vestem a camisa da empresa de vocês. Então, vocês estão muito de parabéns por fazer parte, né, dessa cidade, desse município, mudar a cara do município. Às vezes eu passo num prédio, vocês não acham que o Jefferson faz só janelinha assim de casa, não. Às vezes eu passo no prédio, aquele prédio inteiro, novo alumínio. Eu falo, Ah, caramba, olha lá o tamanho disso, gente. E aquele prédio todinho com as janelas e tudo mais. Eu fico muito feliz, Jefferson. Você não faz ideia do quanto eu fico feliz de saber que o bem vence, o bem dá certo. Fazer as coisas corretas, acordar cedo, ir atrás, correr riscos, dá certo. Porque a gente vê tanto bandido ficando famoso, né? Tanto bandido ficando rico, e a gente não vê saída para as pessoas que são honestas e que trabalham e que correm riscos. Eu sei quantas vezes a sua empresa foi assaltada. Eu me lembro o dia que eu entrei lá que você falou assim, não já tem câmera em todas as portas, as janelas. Dessa vez, os caras quebraram a parede mesmo, né? Tinha um buraco na porta não, tinha um buraco na parede. E os bandidos entraram pela parede na empresa do Jefferson. Porque às vezes a gente fala assim, o cara tem sorte, né? Tudo na vida dele dá certo, tudo aconteceu lindamente. Não, o cara não tem sorte, o cara não desiste. Porque assaltam, e aí esses dias que você mostrou para mim, que agora fica tudo chumbado no chão. agora dificulta bastante a vida deles. Eu tive tanto assalto, tive 11 assaltos ou roubo, arrombamentos e tal em um ano. Então foi um por mês. Que até a rede Record veio me gravar e tudo que acontecia. Eu falei, gente, triste, mas estou ficando até famoso aí na parte da polícia. Mas a gente dá desânimo algumas vezes? Sim. Mas tem que ser persistente, né? A gente tem que vencer. O bem vence, sim. A gente acha que as pessoas que têm sucesso, não acontece nada de ruim com elas. Que as coisas ruins acontecem todas com a gente. Eu tive 5 assaltos também, já fiquei com revólver na cabeça, faca no pescoço. Eu tinha medo de olhar o escuro, eu fechava a janela, me abraçava com o meu cachorro e ficava lá morrendo de medo porque eu tinha medo do escuro, tomando medicação, sem poder sair de casa. Foram assaltos sequenciados. Coisas assim acontece comigo, acontece com o Jefferson, acontece com as pessoas. Mas o importante é o que é que você faz com aquilo que acontece na tua vida. Às vezes o cara tem um funcionário que entrou na justiça, porque não vale a pena montar empresa, em vez de ir lá e ver o que é que fez de errado, não, já quer desistir de tudo. Não vale a pena montar empresa, porque a justiça está sempre do lado dos empregados e a gente sempre vai perder. Então toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque não é por aí. Em vez de falar assim, ok, eu errei, deixa eu ver onde é que eu errei para nunca mais ninguém entrar na justiça, né? Que nem o Jefferson, foi assaltado, pôs a câmera, pôs as grades, pôs não sei o quê. Até o dia que os caras arrebentaram a parede, eu não acreditei. Eu cheguei lá, tinha pó para todo lado. E hoje, graças a Deus, assim, aí chega um limite que você evoluiu e aí não entra mais. Então é persistência mesmo, cara. Isso tem que ter na vida sempre. Pois é, e é isso que muitas vezes acaba faltando para o empresário de hoje, que na primeira dificuldade já quer parar. A diferença de um empresário de sucesso e um empresário que fracassou é que o fracassou
parou, ele desistiu, simples assim. O que fracassou parou, foi procurar emprego, distribuir currículos, e o que desistiu, ele continuou. Jefferson, eu tinha certeza que essa live ia ser linda do jeito que ela está sendo. Eu tenho certeza que você está inspirando muitas pessoas, e eu quero muito agradecer a você ter participado. Já faz bastante tempo que eu estou te falando, vem para a live. E você veio justamente na minha live número 40, que é o projeto para realmente contribuir com a maior parte dos empresários, os empresários que querem transformar a sua vida. Todas as demais lives, elas estão lá salvas, né, no YouTube, você sempre pode estar acessando, e lá tem muito conhecimento, conhecimento de gente de verdade, como o Jefferson, que vocês puderam conhecer hoje. Jefferson, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a todos que acompanhou e um abraço para todos vocês e nunca desistam. Persistência sempre. Jefferson, muito obrigada. Mais e mais sucesso para você. Muito sucesso para o teu time. Teu time realmente tem muita sorte de poder ter uma pessoa como você que não desiste do lado. Tem muitos empresários que desistiram, nem pensaram na equipe, dispensaram todo mundo e fecharam as portas. Parabéns. E parabéns para a Lucélia, que a gente sabe que está sempre lá no backstage, fazendo muita coisa, preparando tudo. Isso quando ela não está na linha de frente, né? Lá no caixa, e as pessoas falam assim, o dono da empresa está? Uhum, ela mesma, lá no caixa, de máscara, atendendo, né? E fazendo tudo o que precisa ser feito. Às vezes, para que a gente possa fazer aquilo que a gente gosta, a gente acaba fazendo um monte de outras coisas que não são as nossas favoritas, mas que precisam ser feitas. E isso faz a diferença do sucesso. Parabéns, Jefferson.